Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, chegamos para falar do maior alvinegro do mundo, Santos Futebol Clube. Como você é lindo, peixe, vamos falar do Santos, que joga amanhã sua última partida na temporada de 2025. Compromisso contra a equipe do Cruzeiro, válido, claro, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16 horas no estádio da Vila Belmiro. Jogo este que pode marcar um trunfo para o Santos nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Santos que passou boa parte da competição brigando somente na parte de baixo da competição. Com a vitória no meio da semana sobre a equipe do Juventude, o Santos conseguiu respirar um pouquinho na tabela e trazer inclusive agora a possibilidade de jogar a Copa Sul-Americana de 2026, o que seria muito importante, visto que o Santos não teve calendário internacional, claro, em 2024 por conta do rebaixamento no Brasileirão de 23 e também não teve competição internacional nessa temporada, claro, em virtude da disputa da segunda divisão em 2024. E o Santos que infelizmente também não jogou a Copa do Brasil da temporada do ano passado. E para esta partida, o Santos vai enfrentar justamente o Cruzeiro. Cruzeiro que vem com a equipe repleta de reservas. Leonardo Jardim, após a partida contra o time do Cruzeiro, contra a equipe do Botafogo, no Mineirão no último meio de semana, empate em 2-2, disse em entrevista coletiva que a prioridade total agora é a Copa do Brasil. A equipe que vai enfrentar o Corinthians já na próxima quarta-feira desta semana, que está para entrar, jogará com seus titulares no meio de semana, porém estes mesmos serão poupados no jogo de domingo contra o Santos. E eles sequer viajarão até Santos para enfrentarem o Santos Futebol Clube e ficarem à disposição do treinador Leonardo Jardim. Agora vamos falar do Santos. É uma partida que interessa muito mais para o Santos do que para o Cruzeiro. Não à toa, eu mesmo já disse, o Cruzeiro vem com seus reservas. E por que vale demais para o Santos? Vamos mostrar agora, com a classificação do Campeonato Brasileiro, que entra na tela neste momento. O Santos Futebol Clube está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Santos Futebol Clube tem 44 pontos e, caso consiga uma vitória, certamente estará classificado para jogar a próxima edição da Copa Sul-Americana. O Santos Futebol Clube chegaria ali na marca dos 47 pontos e o Santos certamente ultrapassaria ou o Atlético Mineiro ou o Vasco da Gama, porque estas equipes elas vão jogar entre si, melhor dizendo, e claro, uma delas pelo menos vão perder 2 pontos em caso de empate ou deixarão de ganhar 3 pontos em caso, claro, de derrota. E do outro lado da moeda nós temos o Cruzeiro. São 70 pontos para o time celeste. Porém, eles não alcançam mais o Palmeiras, que é o segundo colocado, com 73, por conta dos critérios de desempate. E o Mirassol, que tem 4 pontos a menos, não consegue alcançar a equipe do Cruzeiro em caso de vitória neste sábado contra o time do Flamengo. Este vídeo está sendo gravado, inclusive, antes deste compromisso. Agora, o Santos Futebol Clube. Como foi essa preparação do Santos para enfrentar a equipe do Cruzeiro? Depois do triunfo na última quarta-feira sobre a equipe do Juventude por 3-0 em Caxias do Sul, a equipe retornou para São Paulo ainda na quinta-feira e treinou no período da tarde na última quinta e nesta última sexta-feira. Porém, ambos os trabalhos foram realizados apenas na parte interna do CT Rei Pelé. O técnico Juan Pablo Vojvoda, ele não montou uma estrutura base da sua equipe ainda ou colocou à disposição para os jogadores realizarem ainda trabalhos táticos. Estes trabalhos táticos e técnicos estão sendo realizados neste sábado e por isso teremos ali a formação do Santos sendo definida hoje pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Porém, a tendência é que ele mantenha pelo menos a estrutura defensiva da equipe. A dúvida que ele tem é justamente no quesito do ataque, visto que Tiquinho Soares ele ainda é tratado como dúvida para esta partida. Ele segue em trabalho de transição física junto aos profissionais do Santos Futebol Clube. Ele que se queixa de dores na parte posterior da sua coxa, bem próxima também à parte posterior do seu joelho esquerdo, e por isso ele é tratado como dúvida para este jogo contra o time do Cruzeiro. E por que o ataque também continua com esse ar de dúvidas para o técnico Juan Pablo Vojvoda? Isso porque o atacante Lautaro Dias ele não obteve a liberação do Cruzeiro para jogar este jogo. É um atleta que tem contrato com a equipe celeste e o Santos teria que pagar cerca de R$1 milhão para contar com o jogador. Valor este que o Santos não tem interesse em enviar até os cruzeirenses. Por isso, surgem algumas opções.
A primeira, mais imediata, talvez seria a entrada do Tassiano. Porém, o Tassiano, nós sabemos que ele escolhe, entre aspas, as partidas em que quer atuar. Ele não é relacionado com frequência para os jogos da Vila Belmiro. Há muito tempo ele não pisa em campo jogando um jogo válido pelo estádio Urbano Caldeira. Por isso, o técnico Juan Pablo Vojvoda, ele teria duas opções de formação, levando todos esses tópicos em consideração. E um ponto, Zé Ivaldo está sim à disposição da comissão técnica do Santos Futebol Clube, ele conseguiu a liberação junto ao Cruzeiro, visto que, por conta de ter atingido as metas contratuais nesse empréstimo entre Cruzeiro e Santos Futebol Clube, o Peixe já vai pagar $1 milhão aos cruzeirenses de forma parcelada e por isso eles liberaram o atleta para jogar para o Santos Futebol Clube neste jogo contra o Celeste. Vamos agora falar sobre quais são essas possibilidades de escalação. A primeira eu coloco na tela agora. O Santos entraria em campo no 4-2-3-1 e mantendo aquela mesma estrutura tática da equipe que eu mencionei. Indo a campo com Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius na direita, Adonis Frias, Zé Ivaldo na zaga e o Souza do lado esquerdo. O meio de campo com João Schmidt, William Arão, ou seja, toda a manutenção da linha defensiva da equipe, e o Roleiser na armação. Essa é uma das possibilidades do Santos Futebol Clube. O Roleiser vira a ser o armador do time. E aí do lado direito nós teríamos a manutenção do Álvaro Barreal, do lado esquerdo ainda com o Guilherme, e aí sim, Neymar Júnior jogando um pouquinho mais à frente novamente naquela função de ser um falso 9. Então, o Santos Futebol Clube tem sim essa possibilidade de formação. Não é o melhor posicionamento para o Neymar Júnior, ele não gosta muito de atuar como um falso 9. Ele prefere jogar um pouquinho mais para trás, fazendo ali a armação do time, sendo mais participativo na construção de jogadas e também para ele poder pisar dentro da área como elemento surpresa, assim como ocorreu no primeiro gol contra a equipe do Juventude lá no Alfredo Jaconi. Pensando nisso, existe também uma segunda possibilidade de escalação. Seria justamente num 4-4-2, aí com o Neymar Júnior jogando mais à frente e com uma novidade que pode agradar ao torcedor santista. Vamos à escalação. Essa escalação no 4-4-2, o Santos viria a campo ainda com a mesma estrutura do meio para trás. Indo a campo com Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius na direita, Adonis Frias, Zé Ivaldo na zaga e o Souza do lado esquerdo. Meio de campo com João Schmidt, William Arão, e aí sim uma mudança, ainda no quesito tático. Álvaro Barreal do lado direito, Guilherme do lado esquerdo, formando essa segunda linha de 4 jogadores. E a dupla de ataque seria entre Neymar Júnior e Robinho Júnior. Robinho jogando do lado direito e o camisa 10 do Santos, Neymar, jogando do lado esquerdo. Então, reiterando, o técnico Juan Pablo Vojvoda, ele vai definir ainda hoje a equipe do Santos Futebol Clube. O trabalho tático e técnico será feito na tarde deste sábado. Os jogadores começarão os treinamentos a partir das 16 horas deste sábado. E aí sim, teremos uma definição mais conclusiva do que será o Santos Futebol Clube. Agora, falando do nosso oponente. E o Cruzeiro? O Cruzeiro vem com as reservas. Mas qual que é a provável escalação do Cruzeiro? Cruzeiro, como eu mencionei, não tem mais ambições no Campeonato Brasileiro. Será o terceiro colocado, independente de vitória, empate ou derrota. A premiação não mudará para a Raposa nesta competição. Tendo isso em vista, o técnico Leonardo Jardim levou os seus atletas suplentes até Santos para jogar este duelo contra o Peixe na Vila Belmiro. E um provável Cruzeiro tem base também no 4-4-2, coloco na tela neste instante. O Cruzeiro vem a campo para enfrentar o Santos Futebol Clube com o goleiro Léo Aragão no gol, Cauã Moraes pela direita, João Marcelo e Jonathan Jesus, dupla de zaga, do lado esquerdo, Cauã Prates. Meio de campo com Wallace, Matheus Henrique, Eduardo na meia pela direita, Japa na meia pela esquerda, para um ataque com Bolazzi do lado esquerdo e Gabriel Barbosa, o Gabigol, ex-menino da Vila, ou melhor, ex-jogador do Santos, reencontrando o Peixe jogando no estádio Urbano Caldeira. Então, são essas as informações de ambas as equipes. Santos Futebol Clube, claro, ainda treina. O Cruzeiro já tem esse ar maior de definição, visto que o próprio técnico Leonardo Jardim confessou que levaria os seus jogadores suplentes para este jogo contra o Santos. Claro que podemos ter uma novidade ou outra na Raposa, tendo em vista, claro, que os jogadores com menos minutagem na temporada jogarão.
E vamos falar agora também um complemento sobre essa 38ª rodada. O Santos ainda tem chance de ser rebaixado? Já que do lado do Cruzeiro nada muda, eles serão terceiro colocado? E o Santos? Quais são as possibilidades do Santos na competição? Eu já mencionei com relação à Copa Sul-Americana. Agora vamos a um cenário de rebaixamento? Essa partida entre Santos e Cruzeiro, o Santos Futebol Clube estará livre do rebaixamento, claro, em caso de vitória, tendo em vista que Internacional, Vitória, Fortaleza e Ceará, nenhuma dessas equipes alcançariam o Santos, claro, na tabela de competição, caso o Peixe consiga estes 3 pontos. Agora, num cenário de empate, o que acontece com o Santos? O Santos fica livre do rebaixamento da mesma forma, porque a diferença no saldo de gols é muito grande entre, por exemplo, Vitória, Internacional e o Fortaleza. O Ceará tem um saldo melhor do que o Santos Futebol Clube, mas essas outras 3 equipes teriam que tirar um saldo muito grande frente ao Santos Futebol Clube. Por isso, um cenário de empate livra o Santos. Em caso de derrota, aí sim, o Santos Futebol Clube teria que contar com resultados negativos, seja do Inter, seja do Vitória, do Fortaleza e, claro, do Ceará. Então, amigos varandeiros, esse é o panorama do Santos também na tabela do Campeonato Brasileiro. A partida entre Santos e Cruzeiro, que será apitada pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, partida válida, claro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Ele que será assistido pelo Bruno Bosquilha, do Paraná. O assistente número 2 do jogo é o Alex dos Santos, de Santa Catarina. E na cabine do VAR, o responsável é o Caio Max Augusto, de Goiás. Agora, para finalizar, vamos aos jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro. Quais serão os últimos compromissos da temporada de 2025 no Campeonato Brasileiro? Lembrando, claro, que a temporada só acaba com o término da Copa do Brasil, que ficou para a segunda metade do mês de dezembro. Vamos aos jogos. Nesta rodada, nós teremos Mirassol e Flamengo. Eles jogarão neste sábado às 18h30 no estádio do Campus Maia. Já amanhã, domingo, todas as partidas acontecem às 16 horas. E nós teremos Vitória e São Paulo no estádio Barradão, Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro, Botafogo e Fortaleza no Newton Santos, Sport e Grêmio na Ilha do Retiro, Fluminense e Bahia no Maracanã, Corinthians e Juventude na Neoquímica Arena, Atlético Mineiro e Vasco da Gama na Arena MRV, Internacional e Bragantino no Beira-Rio e, por fim, Ceará e Palmeiras jogam na Arena Castelão. Muitos jogos importantes, considerando, claro, a parte de baixo da tabela, que segue tudo em aberto. Muitas coisas podem acontecer. Então, meus amigos varandeiros, fico por aqui. Este é o vídeo pré-jogo da partida entre Santos e Cruzeiro. Será disputada às 16 horas. Todos os ingressos já foram vendidos para este compromisso no estádio da Vila Belmiro, o último do Santos Futebol Clube na temporada de 2025. Gostaria de agradecer a todos vocês pela companhia neste vídeo. Peço para que você, claro, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e, se possível, ative também o sininho das notificações, porque muito conteúdo do Varanda Futebol Debate ainda tem a vir. Muito obrigado e um grande abraço a todos vocês. Tchau!